Olá, queridos colegas, estamos de volta com mais uma aula de Biologia. Eu, professor Diego Feitosa, e você aí se preparando para a sua prova, para o seu certame. Eu tenho certeza que você vai conseguir a sua aprovação, basta que você continue focado, vibrando aí nessa força que faz te acordar e manter o seu ritmo de estudos. Então, gente, sempre lembre, propósito, metodologia e disciplina. Esse é o segredo para você conseguir a sua aprovação. Bom, vamos lá então direto para a nossa aula de hoje. Olha aqui, infecções sexualmente transmissíveis. Esse é o assunto que nós vamos falar nessa aula. E aqui logo a primeira ou o primeiro slide que a gente tem é justamente sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou também chamada de AIDS. Beleza? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Em português, por exemplo, poderíamos chamar de SIDA, assim como o espanhol é chamada, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Antes de mais nada, eu quero só colocar aqui para você, olha, o nome IST. IST, volta para mim. Olha só, gente, IST significa, como você viu no slide inicial, de infecção sexualmente transmissível. Você já aprendeu, talvez na sua escola, com o nome, né, quando você fez escola, com o nome de DST, doença sexualmente transmissível. Mudou e a gente usa essa nomenclatura agora na realidade. Porque em algumas situações, você pode estar infectado com o vírus, mas não estar com a doença. Você pode estar com o vírus da AIDS, você pode ser um indivíduo soropositivo, ou seja, que tem o vírus da AIDS, mas não estar com a AIDS. Porque a AIDS já é a doença, é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Uma pessoa soropositiva não necessariamente está com AIDS, está com a doença. Então, por isso a nomenclatura foi alterada. Não chamamos mais de DST, chamamos de IST. E aí todas aquelas que a gente chamava de DST antes, sífilis, gonorreia, cancro mole, enfim... Vamos ver outras aqui na aula de hoje. A gente vai chamar agora de IST, tá bom? Então, vamos direto ao slide. Aqui, olha, temos essa doença sendo transmitida através da contaminação desse vírus aqui. HIV, Human Virus, ok? Esse H é de humano, é o vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus... ele é, como está escrito aqui embaixo, um retrovírus. Ele é um vírus que possui uma estrutura bem específica, com ligantes na parte externa, e na região interna, o material genético que ele possui é exatamente um material genético de RNA. É um material genético de RNA. Ele é chamado de retrovírus. Mas por que isso? Volta para mim. Porque normalmente a gente chama de RNA vírus, os vírus que têm o seu material genético como sendo RNA. Na verdade, dentro de uma coisa chamada de escala de Baltimore, a gente tem 8 tipos de vírus possíveis que nós encontramos na natureza. Tem vírus de RNA de fita simples, vírus de RNA de fita dupla, vírus de RNA de fita simples negativo e positivo, vírus de DNA de fita simples, enfim, uma infinidade. E os retrovírus são um dos tipos de vírus que a gente encontra na natureza. Para o seu concurso, não precisa se preocupar com a escala de Baltimore, isso é muito mais avançado. Eu quero mesmo que você saiba que, dependendo do vírus, a gente sempre vai encontrar somente um tipo de material genético. Os vírus, eles não têm 2 tipos de material genético. Não encontraremos um vírus que tenha RNA e DNA ao mesmo tempo. Por que isso? Porque se tiver RNA e DNA ao mesmo tempo, ele sozinho pode fazer aquela tríade biológica, a santíssima trindade biológica que eu brinquei com vocês aqui, que são os fenômenos de replicação, transcrição e tradução. Se um vírus tiver os 2 materiais genéticos, fatalmente, ao longo de milhares e milhares de anos, ele pode evoluir e transformar-se num indivíduo que tem metabolismo próprio.
ele vai se multiplicar no ar sozinho ou em algum outro local que não necessariamente o interior da sua célula. Então, a primeira coisa que a gente precisa retomar de conhecimento de vírus é que os vírus eles tentam invadir as suas células, ou as células de uma planta, ou as células de uma bactéria, ou as células de um protozoário, porque tem vírus para tudo, para conseguir nessas células aquilo que lhe falta, aquele material genético que ele não tem. Um vírus de DNA está em busca de um RNA. Um vírus de RNA está em busca de um DNA. E um retrovírus, que é o caso da AIDS, ou melhor, do HIV, ele é um vírus que ele, quando entra na sua célula, ele faz um fenômeno novo que até então a gente já não havia conversado. Volta aqui no slide, olha só. Vamos supor que esse ali vermelhinho seja o vírus do HIV, tudo bem? E aqui nós tenhamos a membrana plasmática da sua célula. Aqui a membrana plasmática da sua célula. Esse vírus ele vai ser internalizado, ele vai conseguir entrar na sua célula e vai lançar lá para dentro o material genético dele, que é um RNA. Esse RNA, ele será transformado, acompanhe minha seta verde aqui, ele será transformado em DNA. Ele será feito, no caso aqui, uma transcrição reversa. Porque transcrição, como a gente já aprendeu, é quando um DNA é lido por uma RNA polimerase e vira uma fita de RNA. Nesse caso aqui, a gente está vendo um fenômeno que eu vou botar aqui, ó, transcrição reversa. É algo que só é possível por conta de uma enzima especial, beleza? Que esse quadradinho aqui que eu estou fazendo, que vem junto do pacote do vírus. Essa enzima está lá dentro, é a transcriptase reversa, a enzima que o vírus do HIV possui e que joga dentro de você para fazer essa modificação. Beleza, volta aqui para mim. Depois que ele faz a construção de uma fita de DNA dentro de você, essa fita de DNA, ela é complementarizada. E aí a gente tem a formação de uma fita dupla de DNA. Agora, essa fita dupla de DNA, ela vai ser levada direto para o núcleo da sua célula. E lá dentro da sua célula, ela vai ser inserida no seu material genético. É a hora que você fica com uma espécie de célula híbrida, porque ela tem material genético seu e tem material genético do vírus, tudo junto no mesmo DNA, agregado. Isso pode ficar assim durante um bom tempo. E a gente chama esse fenômeno de ciclo lisogênico. É o momento que o vírus entra no seu DNA com o material genético dele e fica ali, ó, caladinho, na espreita, quieto, sem fazer nada demais. Ciclo lisogênico. Quando essa sua célula se divide e faz a fase S da mitose, ela vai replicar também o vírus do DNA, o DNA do vírus. E aí, a gente vai ter duas células agora tendo material genético viral. Isso pode continuar durante o ciclo, vários e vários ciclos de vida dessa célula. E isso é ciclo lisogênico, é o vírus se reproduzindo sem ter que fazer proteínas ou alarmar o seu organismo, escondido dentro de uma célula. Se em algum momento esse vírus começar a ter essa região dele, esse material genético viral, sendo transcrito e traduzido dentro da célula do indivíduo, olha aqui no slide, nós teremos a construção de proteínas virais, que vão formar aquele envelope viral com os seus ligantes dentro da célula, vão transformar ou produzir mais material genético, através da replicação, que ficará organizado ali dentro, e aí nós estamos falando do período ou do processo de montagem viral. E também será produzido mais transcriptases reversas, que são as enzimas específicas desse vírus aqui, beleza? Então, dessa forma, vários novos vírus serão construídos dentro da célula do indivíduo. Nesse momento, se muitos vírus forem construídos, a célula ela pode sofrer um colapso e ela pode acabar se rompendo. O nome desse fenômeno, do rompimento das células, são chamados de plasmoptise. Lembra que eu já expliquei isso para vocês? Plasmoptise. E aí, quando ela se rompe, olha o que acontece. Ela vai abrir o seu citoplasma, essa célula vai morrer, e o material genético mais os vírus serão jogados para fora. Nós teremos
uma liberação na corrente sanguínea ou nos tecidos em que essas células se encontram daqueles vírus que foram produzidos lá dentro. Essa parte final que eu estou desenhando para você é chamada de ciclo lítico. Volta para mim. Então, ciclo lisogênico e ciclo lítico podem ser encontrados nesse vírus. Na hora que acontece o ciclo lítico, existem vários problemas, várias complicações fisiológicas que são geradas. A primeira é a morte dessa célula. E aí tem um lance, o vírus do HIV, ele infecta preferencialmente células de defesa, chamadas de linfócitos TCD4, ou T4, ou ainda T-helper. São linfócitos altamente importantes porque funcionam como um sistema de alarme para o sistema imunológico. Eles é que chamam outros linfócitos para uma determinada infecção. Quando você não tem eles, é como se você tirasse o camisa 10 de um time. Você não tem aquele cara que faz a ligação entre as partes do time de defesa. Então, você vai ter algumas doenças que você normalmente não teria. Você vai desenvolver algumas doenças que normalmente não teria. Você vai ter uma gripe que vai poder se desenvolver mais rápido, porque o seu sistema de defesa não está tão eficiente quanto ele já foi algum dia. Então, o vírus do HIV, ele pode, durante o período do ciclo lítico dele, que ele rompe células e mata as células de defesa, fazer com que você fique com a imunidade suprimida. E aí, se isso acontecer em larga escala, você acaba adquirindo a síndrome da imunodeficiência. E aí o nome é síndrome da imunodeficiência adquirida. Beleza? Volta aqui no slide. Olha só o que acontece então com o indivíduo. Ele vai ter os linfócitos TCD4 sendo afetados, vai desenvolver essa imunodeficiência e poderá adquirir doenças oportunistas. Doenças que antes não causariam nada mais do que uma gripe, podem acabar matando o indivíduo. Como é que funciona a transmissão dessa IST e como que é a prevenção dessa IST? Volta para mim. Através de fluidos corporais. Através de fluidos corporais em que o vírus consiga se manter vivo. Você pode ter a contaminação acontecendo. Mas precisa-se de uma certa quantidade de fluidos e de uma não exposição ao oxigênio. Saliva, por exemplo, não é um bom condutor desse vírus, por conta da exposição dela ao oxigênio. Então, beijo na boca, não necessariamente a pessoa vai pegar AIDS. Na verdade, não vai transmitir AIDS. Agora, se houver algum corte na boca dos indivíduos que estão se beijando, a coisa pode ficar um pouco mais complicada, mas mesmo assim é uma baixa taxa de infecção que pode acabar acontecendo naqueles indivíduos. Então, normalmente, são fluidos como fluido vaginal e sêmen que são os responsáveis pela transmissão desse vírus, através de relações sexuais não protegidas. Hoje em dia, o indivíduo que tem a AIDS, que tem a síndrome da imunodeficiência adquirida, ele tem uma sobrevida muito maior do que já foi algum dia. O que é bom por um lado e ruim por outro lado. Vou explicar para vocês isso. A AIDS, quando ela apareceu no mundo e no Brasil, lá por volta da década de 80, era uma doença que era demonizada, que era altamente preconceituada e estigmatizada. Então, as pessoas que tinham AIDS, elas se despediam da família, já numa situação de que iam morrer, ponto final, e acabou. Mas hoje a medicina evoluiu bastante, os coquetéis evoluíram bastante, os medicamentos evoluíram bastante, ficaram mais específicos. Inclusive, a gente tem até um medicamento de emergência hoje em dia, que é o seguinte: se você tem uma relação sexual na qual você acha que foi contaminado, em até 72 horas, você pode ir até um posto de saúde que tem essa medicação e você recebe essa medicação e ela evita que o vírus infecte seus linfócitos TCD4 em até 72 horas. E isso é muito interessante porque você acaba impedindo que aconteça a contaminação daquele indivíduo. Numa alta porcentagem de solução, você consegue fazer esse fenômeno. Mas por que é ruim, Feitosa? Você falou aí que é bom por um lado e ruim pelo outro. Bom por um lado para as pessoas que têm essa síndrome, porque elas conseguem viver um pouco melhor, bem melhor, na verdade, do que quem viveu na década de 80 e 90. Agora, ruim por um outro lado. Como isso foi altamente difundido e como a AIDS perdeu esse estigma, as pessoas elas deixaram de se cuidar
porque deixaram de ter medo. Faz parte da natureza humana. Quando você tem medo, você acaba tomando mais cuidado. Quando você não tem aquele pavor, aquele medo, você acaba tendo menos cuidado. Então, hoje em dia, né? Hoje em dia que eu digo assim, nos últimos 5, 6 anos, a taxa de incidência dessa doença no Brasil, ela que estava diminuindo, ela aumentou. E na contramão de outros países, na verdade, na maioria dos países. Nós somos um dos poucos países em que a taxa de incidência de AIDS ela está aumentando. Tudo por conta de hábitos que estão sendo perdidos e que foram adquiridos na década de 80, 90. Esse aspecto que eu acabei de falar pode aparecer na sua prova. Um aspecto bem de atualidade que pode ser importante para que seja medido num concurso que a gente esteja fazendo. Tudo bem? Muito legal. Volta para o slide. Sequência, a gente tem aqui o HPV. Veja você aqui, essas duas fotos de órgãos sexuais. Na sua direita, você tem verrugas na vagina de uma pessoa, tudo bem, de uma mulher. Tá vendo aqui algumas verrugas? E na glande do pênis do indivíduo, você tem algumas outras verrugas aqui também, como essa que eu estou mostrando. Não se confunda, tá, gente? Essas pequenas bolinhas que vocês... Vou até fazer de outra cor. Essas pequenas bolinhas que vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou fazendo de verde, que ficam na base da glande do pênis, não são verrugas de doença. Essas pequenas bolinhas são chamadas de glândulas de Tyson. Glândulas de Tyson. Beleza? No caso dessa vermelha que você viu aqui, aí não, já é uma verruga mesmo de fato, que é causada por uma doença chamada de HPV. Na verdade, vamos devagar. O nome da doença é condiloma acuminado. O nome vulgar dessa doença, que as pessoas costumam chamar, é cancro mole. Cancro mole, tá? Cancro mole. E o vírus que causa essa doença é o HPV, beleza? É o Human Papilloma Virus. Volta para mim. Vírus papiloma humano. O que significa isso, Feitosa? É um vírus que quando você recebe, quando você é infectado com ele, ele tem afinidade pelos órgãos sexuais, como você viu aqui nas fotos. E aí, ao contaminar os órgãos sexuais, na região mais externa, na epiderme, na derme e na epiderme, ele tem o acúmulo daqueles vírus com a formação dessas pequenas verrugas, o que chama muito a atenção, muita atenção. Não é uma pessoa que se olha, que toma cuidado com o seu corpo, ela vai perceber se no seu órgão sexual aparecer uma verrugazinha dessa, ainda mais se for uma verruga indolor, uma verruga que não esteja ali causando algum problema muito grave. Esteticamente, a pessoa fica preocupada. Se ela procurar uma ajuda médica, né, pode ser que ela consiga ainda controlar um pouco a virulência desse HPV. Mas a verdade é que depois que você está contaminado com HPV, não há como, pelo menos até agora, você destruir, retirar esse vírus da sua corrente sanguínea e das suas células, porque ele é um vírus que vai estar perpetuando-se, proliferando-se em várias células naquela região dos órgãos sexuais. Bom, mas qual é o problema, Feitosa? De fato que ele gera? É verruga? O problema é estético? É só isso? Não, o problema não é isso. Nos homens, o problema é isso. Nos homens, nós temos o aparecimento das verrugas e o desenvolvimento dele. Depois as verrugas podem até sumir, e no momento de fragilidade imunológica, essas verrugas podem aparecer novamente, de estresse, baixa imunidade, qualquer coisa do tipo. Aí essas verrugas aparecem novamente. Bom, o grande problema mesmo fica por conta da contaminação nas mulheres. Nas mulheres, esse vírus, o HPV, algumas cepas desse vírus, porque tem várias, eles têm alta afinidade pelo tecido do cólon do útero. E aí eles migram, vão até o cólon do útero e começam a infectar as células do cólon do útero. E provocam algumas mutações nessas células, por conta da infecção e da modificação do material genético daquelas células. Isso pode levar a algumas mutações nessas células, o que faz com que haja a formação de tumores no cólon do útero. Então, volta para o slide, pode acontecer que nas mulheres haja o desenvolvimento de cânceres de colo de útero. No homem não acontece pelo simples fato do homem não ter útero. E aí não tem cólon do útero. Volta para mim.
Então quer dizer que é uma doença, né, mais perigosa para as mulheres? Sim, é uma doença mais perigosa para as mulheres. Foi por isso que o governo federal, há alguns anos, resolveu vacinar as meninas no Brasil. Você deve ter vivido isso, talvez com alguma aluna sua, ou então com sua filha, não sei como é que funciona aí. Mas houve uma grande vacinação, se não me engano, foi no ano de 2014. Posso estar errado, tá? Faz um tempo já, 2014, 2015, uma coisa dessa. Que houve uma grande campanha de vacinação, acho que ainda tem, para que vacinássemos as meninas de 9 até 13 anos, 9 a 13, 9 a 15. Primeiro começou 9 a 13, depois estenderam a 9 a 15. Porque é o seguinte, o governo federal comprou vacinas para que fossem distribuídas para a população. Só que não foi uma quantidade totalmente satisfatória para atingir todas as pessoas que eram necessitadas receberem essa vacina. Bom, teoricamente, todo mundo devia ser vacinado. Só que, alto lá, se você já é uma pessoa, vamos para o conceito de vacina, se você já é uma pessoa que já tem esse vírus dentro de você, sei lá, vamos dizer que você tenha 30, 40 anos, você já teve várias relações sexuais, e aí você já é uma pessoa que tem o vírus dentro de você. Seja você homem, seja você mulher. Beleza? Não faz sentido você receber a vacina contra o HPV. Porque a vacinação, gente, é imunização ativa. Você recebe um pedaço do vírus para que você produza seus anticorpos. Se você já teve uma relação sexual em que você foi contaminado, você já tem anticorpos contra ele. E, infelizmente, também já tem o vírus. Você talvez não esteja conseguindo combatê-lo porque ele fica escondido dentro de células. E aí, quando ele está na fase contaminante, ele vai rapidinho lá e destrói algumas outras, né, fazendo verrugas e tudo mais. Então, é interessante, ou era interessante ao governo federal, já que tinha comprado algumas vacinas, que dessem essas vacinas para as pessoas que não tinham tido ainda relações sexuais. Ou que tivessem tido relações sexuais, mas não tivessem sido contaminadas por aquele vírus. Como esse segundo grupo que eu acabei de citar é mais difícil você saber, imagina, você aí tem quantos anos? 25. Você já teve relação sexual? Sim. Você é contaminado pelo vírus do HPV? E a pessoa não sabe. Ela ia ter que fazer um exame para descobrir se está contaminada, para saber se pode ou não tomar vacina. É bem complicado fazer isso num país de 220 milhões de habitantes. Então, o que foi feito? Conversou-se com sociólogos, com geógrafos, com aquele pessoal que é importante para um país, para uma sociedade, e aí chegaram à conclusão que era mais interessante dar essas vacinas para pessoas jovens, pré-adolescentes. E aí teve que se fazer toda uma pesquisa, né? Qual é a idade em que, teoricamente, a pessoa ainda não teve relação sexual? Infelizmente, no Brasil, esse valor, né, essa idade é bem baixa, porque, enfim, não vem ao caso agora, mas decidiu-se dar para crianças de 9 a 13 anos essa vacina. 9 a 13 anos, mais ou menos. E aí você tinha que escolher. Ou você vai doar só para menino, só para menina, ou para menino e para menina. Como a quantidade era pequena, doou-se para as meninas, deu-se para as meninas. Por que que deu para as meninas? Porque elas são o grupo que tem a maior possibilidade de ter uma complicação dessa doença. Se o menino ficar contaminado, ele vai ter problemas como verrugas, mas ele não vai ter câncer que pode matar ele propriamente dito. Então é melhor que desse para as meninas. Na verdade, o ideal é que desse para os dois, mas foi dado para as meninas primeiramente. E aí tem algumas polêmicas em relação a isso que vale a pena a gente falar, até por conta das nossas questões discursivas do nosso concurso. Dar a vacina para uma menina de 9 a 13 anos, queridos, em nenhum momento é dar um salvo-conduto para essa menina dizendo que ela pode transar à vontade. Do tipo, olha, toma vacina e vai transar à vontade. Não, pelo amor de Deus. Se você é uma pessoa que pensa dessa forma, pense diferente. Repense. Se você ouve alguém pensando assim, converse com essa pessoa para explicar para ela que não é porque você toma a vacina da febre amarela, que você vai para o meio da floresta sem roupa ficar pedindo para os mosquitos te picarem. Não tem nada a ver. Não é porque você toma a vacina do HPV que você vai estar estimulando crianças a transarem. Isso é um argumento
de uma pessoa que é ignorante, no sentido de que ignora o conhecimento que está sendo tratado ali naquele momento. Você precisa proteger aquela pessoa, até porque ela vai fazer 18, ela vai fazer 20, ela vai fazer 30 anos. E nesse momento, que seja, o momento que ela vai ter a primeira relação sexual, ela já vai estar protegida. Mas você precisa, a nível Brasil, fazer uma vacinação em uma idade que seja garantido que você pegue pessoas que ainda não tiveram relações sexuais. Só por isso que foram pré-adolescentes, tudo bem? Nada de incentivo, nada de ficar estimulando crianças a transarem, não tem nada a ver. Ok. O que acontece nessa situação, queridos? Infelizmente, os dados são alarmantes em relação ao HPV. Acredita-se que 50% da população mundial masculina já esteja contaminada com HPV. Sim, na sua casa tem aí 4 homens, por exemplo, seu pai, seu irmão, seu tio, que de vez em quando aparece, e seu avô. Né? Dentro de uma estatística que eu acabei de falar, desses 4, 2 estariam aí contaminados com HPV. Ou, calma, né? Nenhum deles e numa outra casa, 4 estariam. Enfim, o que eu quero que você saiba é que há uma população muito grande masculina contaminada com HPV. Então, você que é mulher, agora, mais do que nunca, com essa informação, precisa se prevenir, usando principalmente preservativos durante suas relações sexuais, porque esse ou essa é uma doença que pode ser controlada, que pode ser evitada através da utilização de preservativos. Volta aqui para mim. Então, inclusive, está aqui, ó, a forma que ela é transmitida por contato sexual, a forma que você previne é através de preservativos e vacina também funciona, beleza? Muito bacana, volta para cá. Esse foi o HPV. Só para eu deixar claro, não são todos os HPVs, os tipos de HPVs que tem a possibilidade de gerar câncer de cólon de útero, tá? Mas tem alguns aí que são bem intensos em relação a isso. Então, vamos para a próxima doença? Vou para o slide aqui, ó. Chegamos na sífilis. Sífilis, tá aí, ó. Ela é causada por um organismo chamado de Treponema pallidum. Primeira coisa que eu quero que você saiba, não é um vírus, tá? Treponema pallidum não é um vírus, é uma bactéria. Então, a sífilis é uma bacteriose. E uma bacteriose que é fácil de tratar, tá, gente? Bem fácil. O nome vulgar dela, que a gente chama, é cancro duro. O pessoal costuma chamar de cancro duro. Por que cancro duro, Feitosa? E a outra cancro mole? Porque são lesões genitais de bordas endurecidas. Então, volta para mim. Quando a pessoa está com sífilis, ela fica com umas feridas na região do pênis, ou no caso da mulher da vagina, em que a bordinha é dura. Então, como fica uma coisa meio durinha, o pessoal chama de cancro duro, diferente do cancro mole que a gente viu antes. Cara, bacteriose, a gente já falou aqui em outra aula, são doenças que são fáceis de tratar, se não forem superbactérias, obviamente. É só tomar antibiótico, Ficou contaminado com sífilis? Vai até o médico vai diagnosticar, ele vai ver que é sífilis, ele vai te dar um antibiótico forte, no qual você vai tomar e vai ter alguns cuidados de higiene também que você vai precisar seguir. Em pouco tempo, né, você vai estar curado daquela doença, sem problema nenhum. O problema é que essa doença, ela tem estágios, que a gente vai chamar de estágio 1, estágio 2 e estágio 3. E aí as pessoas deixam pular estágios e não vão ao médico. Vamos entender isso olhando para o slide, vem cá. Olha só, no estágio 1, que começa entre 3 dias a 90 dias depois da contaminação, depois da exposição à bactéria, você aparece com algumas feridas bem igual isso daqui, ó, na região genital. Parece uma feridinha, tá vendo? Olha aí. De 3 a 90 dias, mas às vezes são poucas feridas, às vezes só uma ferida que aparece. Tá? Aí volta aqui pra mim, pra você entender a história que acontece. Aí o cara aparece com essa ferida, né? Aí ele lembra, caraca, eu tenho um amigo meu que é professor de biologia, vou ligar pra ele. Aí liga, Feitosa, fala aí, cara, tudo bem? Como é que tá? Cara, tô com uma ferida aqui estranha, apareceu aqui. Aonde, cara? Cara, aqui no meu pênis aqui apareceu uma ferida estranha. Então, olha só, faz o seguinte, vai no médico. Eu falando, vai no médico. Isso aí pode ser uma doença grave, pode ser sífilis, enfim, você precisa cuidar disso, tá? Não deixa de ir, não. Vai lá, beleza, um abraço, tchau. Passa 1, 2, 3 dias, o cara não vai.
sei lá, correria do dia a dia. Fica ali com aquela ferida e a ferida some. Pô, a ferida sumiu, o cara pensa, tá tranquilo, tô de boa. Já sumiu, curei, sou Wolverine. Eu recuperei meu organismo sem precisar de médico nenhum. É, Wolverine, sei. A bactéria, ela saiu do local que se encontrava e ela foi se proliferar em outras regiões do corpo do indivíduo. Essa bactéria, por exemplo, pode cair na corrente sanguínea do indivíduo, causando uma infecção generalizada no corpo dele. E durante esse período, volta para o slide, estágio 2. O estágio 2 acontece de 4 a 10 semanas depois da infecção inicial. Então, você pode ver aqui pela nossa com a nossa quantidade de dias, pode acontecer uma coisa meio concomitante, estágio 1 com estágio 2. Nesse momento, olha só, aí o cara entra em desespero, porque ele tem erupções cutâneas no corpo inteiro. Olha o desenho aí que você está vendo do nosso modelo aqui. Ele tem umas bolinhas aparecendo, as erupções cutâneas que apareceram lá no pênis, né, antes, elas vão aparecer em várias partes do corpo do indivíduo. E aí, volta para mim. Aí o cara já liga, caraca, Feitosa, ferrou, cara, eu tô todo pintado aqui com umas feridas no corpo todo. Eu falei, ué, você não foi no médico? Não, tinha ficado bom. Eu falei, então, agora aguenta. Cada escolha é uma renúncia. É assim que é. Então, nesse momento, ele já está com essa bactéria sendo disseminada no corpo inteiro. E isso pode ficar muito pior se chegar, olha para o slide, no estágio 3. O estágio 3, de 3 a 15 anos depois da infecção inicial. Essa bactéria, ela pode infectar órgãos internos, como fígado, como coração, até como encéfalo. E aí ela pode, e aí os ossos também, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. E aí ela pode causar destruição desses órgãos. Volta para mim. A pessoa pode morrer de sífilis. Ou antes de morrer, ela pode ter problemas mentais sendo causados por acúmulo de bactérias e desenvolvimento de bactérias dentro do seu encéfalo. Dificuldade de coordenação motora, cegueira e até no final pode vir a óbito por conta de uma doença que seria tratada com uma medicação que ele ia pagar aí uns 30, 40 reais na medicação. E ele não foi por negligência. É complicado, gente. É complicado viver no Brasil. O Brasil não é para amadores, ainda mais para quem é médico. Eu fico vendo alguns amigos meus que são médicos, sofrem com isso. Enfim, o que acontece? Nesse caso, é uma doença que ela dá avisos, ela dá sinais e tal, tudo mais. Ela é uma doença que estava, de certa forma, controlada no nosso país. Não tínhamos muitos novos casos de sífilis. Mas nos últimos anos, talvez assim nos últimos 10 anos, nós tivemos um aumento muito grande da quantidade de sífilis na população. E isso pode ser pergunta da sua prova, do seu concurso. Eles podem colocar essa contextualização com atualidades do porquê que a sífilis está voltando, assim como eu falei da AIDS, né? Por que estamos tendo uma maior incidência dessa doença nesse momento agora. Da AIDS você já entendeu, né? A nossa colega aqui no chat até comentou que a AIDS está sendo cada vez mais acometendo pessoas idosas, né? Enfim, é uma problemática bem complicada, até por conta deles não usarem preservativos e às vezes terem casos extraconjugais. Longa história. No caso da sífilis, uma problemática que a gente encontra atualmente é a disseminação do crack. Sim, do crack. Uma droga altamente viciante que a gente vai falar. Nós teremos uma aula de drogas aqui no Estratégia, na nossa preparação para o nosso curso, que quem está vendo ao vivo é daqui a pouquinho, já vai esperando aí. Vamos falar sobre drogas. E o que tem a ver o crack com sífilis nessa história? É porque a pessoa que está na situação de drogadição, a pessoa adicta que está na situação de drogadição, utilizando crack, usuária de crack, ela normalmente frequenta, vive, mora em cracolândias. E nas cracolândias é comum a situação de prostituição para que possa se comprar a droga. Então as pessoas acabam se prostituindo para conseguir comprar a droga e manter o seu vício, manter a sua utilização. Então, nessa situação de alta vulnerabilidade, em que o indivíduo se encontra em drogadição ativa, em prostituição ativa, em situação de completo falta de higiene no local que ele vive, é o local ou é o espaço propício
para a contaminação através da sífilis. E aí a coisa fica bem complicada, porque muitas mulheres nessa situação de vulnerabilidade que eu falei para vocês, elas acabam ficando grávidas. Olha aqui no slide. Então, pode acontecer com que haja gestação ao longo da contaminação com sífilis. E aí, volta para mim, o bebê pode ficar prejudicado, sobretudo na hora do parto. Porque essas mulheres normalmente ficam grávidas e, por estarem numa situação de drogadição ativa, elas não procuram médicos para fazer pré-natais. Então, mantém os 9 meses ou menos de gravidez na Cracolândia e depois, quando chegam no posto de saúde ou no hospital já para ter o filho, já chegam totalmente contaminadas com manchas e feridas pelo corpo, com sífilis ativa, e o bebê vai ter que nascer. Vai nascer por parto normal, por exemplo, e ao passar pelo canal vaginal, a criança vai ter contato do seu rosto, do seu corpo, da sua pele, né, com aquele canal vaginal totalmente cheio de feridas, com formas contaminantes dessa bactéria. A criança vai acabar pegando sífilis e já vai ter que entrar em antibiótico logo nas primeiras horas de vida. Sem contar na síndrome de abstinência fetal, que a criança vai também desenvolver por conta da utilização da droga ao longo da gravidez. Mas isso aí é outra história. Tudo bem? Então, soluções para ela, para sífilis no caso, uso de preservativos funciona muito bem, obrigado. Beleza? Então, vamos direto para o slide, que aí a gente está chegando na última, que é a gonorreia. Gonorreia também é uma bacteriose, tudo bem? Que é transmitida por uma bactéria chamada de Neisseria gonorrhoeae. Se escreve gonorrhoeae, mas se fala gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae. O que ela faz? Ela causa uma inflamação na uretra. No caso dos homens, na próstata, e no caso das mulheres, no útero também. Você veja aqui, olha, no caso do homem, durante a micção, durante o momento que ele urina, ou antes até, ele tem um corrimento que pode ser observado na cueca dele ou nas roupas que ele esteja usando por baixo, muito fétido, que eu estou pintando de amarelo, de vermelho aqui, que fede demais e com uma coloração amarelada esverdeada. Então é literalmente um corrimento, que não é comum acontecer no homem. Corrimentos são mais comuns nas mulheres, corrimentos saudáveis, obviamente, mas que nas mulheres também pode acontecer, só que aí a gente tem um corrimento fétido e também nessa coloração diferente que eu falei, esverdeada, amarelada. Aqui você está vendo um canal vaginal aberto, com a utilização de um bico de pato, beleza? Lá dentro você tem o cólon do útero, exatamente assim. E aqui a região da abertura do útero. E você veja que está tendo uma secreção saindo lá de dentro. Aqui estão as bactérias sendo mostradas. Está vendo aqui os mesmos tipos de bactérias, tanto de um lado quanto de outro. É uma secreção amarelada e que pode ser resolvida com preservativos. Volta para mim. Recentemente, na Índia, uma superbactéria, ela apareceu causando a gonorreia, uma gonorreia também, um tipo de gonorreia, só que uma gonorreia que não conseguia se tratar direito, por conta de ser uma superbactéria, que não morria com antibióticos comuns que nós encontramos. As pessoas precisaram ficar separadas em quarentena, para que aos poucos, com uma combinação de vários antibióticos, elas fossem sendo tratadas e, sinceramente, eu não sei o que aconteceu depois, só vi a problemática, não sei se foi resolvido. O grande lance é que, eventualmente, aparecem superbactérias por conta da resistência bacteriana que é desenvolvida por mutações e que essas bactérias acabam expressando por conta da nossa péssima utilização de antibióticos. Assunto esse que a gente vai falar melhor na aula de evolução. Por hora, eram essas as ISTs que eu precisava falar com vocês, ISTs bem famosas que podem aparecer na sua prova, e agora você já está preparado, tá bom? Então, até daqui a pouquinho, a gente vai continuar, na nossa próxima aula vamos falar de métodos contraceptivos, mais detalhadamente, e aí depois a gente fala de drogas, terminando o nosso bloco de programa de saúde. Um grande abraço, se quiser nos seguir na rede social, @dcfeitosa, estarei esperando vocês para tirar sua dúvida. Até mais, tchau, tchau.